Se você já tentou detox digital e voltou aos mesmos hábitos em menos de uma semana, não foi por falta de força de vontade. O problema é que 99% dos métodos de detox digital ignoram um preceito fundamental, que existem 4 perfis de comportamento diferentes. E o que funciona para um perfil impulsivo sufoca o perfil analítico. E já o que organiza o perfil executor aprisiona o perfil criativo. Então hoje eu vou te mostrar o método 3x3, um sistema que se adapta ao seu perfil e não ao contrário. São 3 camadas de ação com 3 ajustes em cada uma. E no final do vídeo você vai saber exatamente qual aplicar primeiro, baseado em quem você realmente é. Eu sou a Diana, eu falo sobre foco respeitando sua natureza, sem força de vontade fake, sem fórmula genérica. Mas antes de entrar no método, eu queria te explicar o porquê eu criei ele. O meu perfil é um perfil executor, então o meu cérebro adora organização, sistemas, processos, e quando eu descobri que eu estava viciada em um sistema de produtividade performática, eu fiquei em choque. Eu sempre busquei formas de organizar o celular, o computador, as faces de trabalho, né? Então, ao longo do tempo, eu fui percebendo o que funcionava e o que não funcionava para mim. E o problema não eram só as notificações, e sim as interrupções entre tarefas, né? O perder o foco quando eu concluía uma tarefa, iniciava outra tarefa, ou até mesmo quando eu estava com bastante foco em uma tarefa mais aprofundada, quando o cérebro encontrava uma certa dificuldade em resolver o que eu estava fazendo, eu acabava utilizando o celular como meio de fuga, como meio de intervalo, como uma busca por algum descanso. Então eu percebi que só uma organização externa não resolvia o meu problema. Só organizar notificações, apps, a organização do layout da tela não era suficiente para resolver a minha questão. Foi aí que eu entendi que detox digital não é sobre remover a tecnologia, e sim sobre redesenhar o sistema de uma forma que ele atenda ao teu perfil, ao teu formato de trabalho, ao teu formato de comportamento. Porque veja bem, quando você tenta aplicar um método de detox genérico, você está violentando a sua natureza. E o seu cérebro sempre percebe, sempre. Então vamos ao método 3x3. Ele tem 3 camadas com 3 ações diferentes em cada uma. E a mágica está no método de aplicação, na ordem dessa aplicação, que muda conforme o seu perfil. A lógica é simples. Você não consegue mudar o seu comportamento só com força de vontade. Você precisa redesenhar o ambiente, criar gatilhos conscientes e principalmente dar ao seu cérebro o que ele realmente precisa e não o que o algoritmo empurra para ti. E não é sobre tudo ou nada. Esse processo funciona quando a gente aplica ele de forma consciente e não de forma radical. Quando a gente age com paciência com o nosso próprio perfil de comportamento e também de uma forma analítica, sempre buscando pequenos ajustes que podem mudar e interferir no resultado final. Então, a camada 1 é a arquitetura externa, é o que está fora de você, é a interface do computador, do celular, do seu ambiente de trabalho. Se esse ambiente não está bem desenhado,
Não adianta força de vontade. Ajuste 1 nessa camada, então. Configuração da otimização de notificações. Mas atenção, não é sobre excluir tudo, eliminar todas as notificações, eliminar todos os aplicativos, é sobre organizar a hierarquia de tudo isso. Para o meu caso, por exemplo, eu desliguei todas as notificações do Instagram e mantive somente as notificações do WhatsApp, que para o meu dia a dia são mais relevantes. O ajuste 2 dessa camada, então, é a tela minimalista, a tela de trabalho, a tela do celular principalmente. Então, eu mantenho somente apps fundamentais para o meu dia a dia de trabalho nessa primeira tela. No caso, redes sociais com as quais eu trabalho, agenda e caixa de e-mail. O restante das ferramentas, apps, todas ferramentas de compras, todas eu deixo num segundo plano ou até então num terceiro plano de tela do celular. E o ajuste 3 dessa camada, então, foi algo que mudou o jogo para mim. Eu deixo como padrão silenciados os áudios dos vídeos no Instagram. Então, quando eu entro no Instagram, que é uma ferramenta do meu trabalho, eu entro no Instagram e eu não ouço vídeos querendo prender a minha atenção e eu consigo simplesmente fazer o que eu fui fazer, né? Fazer o que eu fui fazer profissionalmente, porque todos os posts e anúncios hoje, eles têm uma chamada tanto visual quanto auditiva bastante atraente para nossa atenção. A gente sabe todas as ferramentas e métodos de gancho que são utilizados geralmente. E colocando o modo silencioso nesses vídeos, otimiza bastante o meu tempo, porque eu não me distraio e consigo ir direto ao ponto e sair em 10 segundos. E a camada 2 são os rituais de transição. E você já percebeu que na maioria das vezes o vício não acontece quando você está focado, e sim na transição de atividades. Terminou uma tarefa, celular. A tarefa ficou difícil, celular. Tá esperando o café esquentar, celular. Então a camada 2 é sobre criar rituais conscientes nesses momentos. E aqui o perfil importa muito. O ajuste 4 é o ritual do toque. Quando eu penso em pegar o celular, a minha mão que ia pegá-lo toca a outra mão. É ridiculamente simples, mas funciona, porque cria um interruptor físico entre impulso e a ação. Isso não é sobre reprimir uma ação, é sobre ter 2 segundos ali, é um momento importante para uma reflexão rápida se eu de fato preciso ou não pegar o celular naquele momento. E na maioria das vezes a resposta é não. O ajuste 5 é o ritual da oxigenação. Quando eu estou executando uma tarefa de muito foco e eu me sinto travada, eu não pego o celular. Eu levanto, dou uma volta, olho para fora, respiro, fico sem nada nas mãos. E aí, então, depois de 2, 5 minutos, eu consigo voltar com foco total na tarefa que eu estava executando. E isso vai totalmente contra o perfil do executor. Mas eu ter a consciência disso é justamente importante para que eu consiga manter esse hábito tão importante. Porque para o perfil executor, isso significa não ser produtivo, não fazer nada. Eu me sinto um pouco incomodada. No início eu me sentia muito mais, hoje já acaba sendo um ritual muito mais tranquilo.
Então eu fui evoluindo ao longo da aplicação desse ritual também. E com isso eu consigo fazer uma pausa real, uma pausa que realmente descansa a minha mente e não uma pausa fake no scroll, onde eu fico rolando ali as redes sociais. E o ajuste 6 é a ancoragem de retorno. O que eu faço? Antes de entrar em qualquer aplicativo, em qualquer ferramenta que possa estar tirando a minha atenção, eu reflito ou até muitas vezes falo em voz alta ou sussurro. Eu preciso mesmo? Eu preciso mesmo? E com isso eu já consigo eliminar um acesso que seria só por impulso em redes sociais ou ferramentas que não são importantes à utilização naquele momento. Parece bobo, mas cria intencionalidade, e a intencionalidade é o antídoto do vício. E chegamos na camada 3, que são as válvulas de escape reais, porque o seu cérebro precisa de pausas. E o problema não são as pausas, e sim como acontecem essas pausas. Quando você pega o seu celular só para relaxar, o seu cérebro não relaxa. Ele entra em modo de recompensa variável. Então acontece aquela rolagem automática, onde você pensa se o próximo post vai ser bom e você acaba saindo muito mais cansado do que entrou. Então, o ajuste 7 é a pausa analógica obrigatória. Então, toda vez que você pensar em pegar o celular para descansar, você obrigatoriamente deve seguir alguma das 3 tarefas pré-definidas analógicas. As minhas são caminhar 5 minutos, fazer café prestando atenção, regar as plantas. São 3 das tarefas analógicas que eu elegi e que combinam com a minha rotina e com o meu dia a dia. No início parece chato, mas ao longo do tempo o seu cérebro vai percebendo que isso realmente descansa, que esses processos realmente agregam valor de descanso no dia a dia e param de pedir o celular. E o ajuste 8 é a recompensa intencional. Se você quiser utilizar as redes sociais, pode, mas precisa ser algo planejado, intencional. Então, você pode planejar, vou utilizar as redes sociais por 15 minutos às 20 horas, porque quando vira escolha e planejada, para de ser vício. E o ajuste 9 é o microprojeto de substituição. Isso é para evitar o vazio. Você precisa de um projeto pequeno, manual e que não exija tela. O meu foi voltar a escrever à mão. Reflexões, ideias, conclusões, organizações, qualquer coisa. 10 minutos por dia. Deu ao meu cérebro de perfil executor a sensação de progresso real e não performático. Escrever à mão tem algo que digitar não tem. É lento, exige presença e no final você tem algo físico. E para perfis executores, isso satisfaz a necessidade de produzir sem cair na roda do digital. E agora vem a parte mais importante. Por qual camada você começa? Porque se você tentar aplicar as 9 etapas de uma só vez, não vai funcionar. E aqui que entra o perfil. Esses 4 perfis que eu vou te mostrar vêm da psicologia dos temperamentos, um sistema de estudo com mais de 2.400 anos, desde Hipócrates. Eu adaptei esse estudo para o sistema digital e funciona assustadoramente bem.
Se você é do perfil impulsivo, que busca estímulo constante, novidade, dopamina rápida, comece pela camada 3. Seu cérebro precisa de substituição imediata, então dê para ele o microprojeto primeiro, a válvula real. Depois vá para outras camadas, porque se você começar pela arquitetura, vai desistir em 2 dias. Se você é perfil executor, como eu, que ama sistemas, organização, controle total, comece pela camada 1. Seu cérebro adora estruturas, então crie a arquitetura perfeita primeiro e depois você vai querer seguir porque faz sentido lógico. E depois você adiciona os rituais. Se você é perfil analítico que coleciona informações, pesquisa demais, paralisa por análise exagerada, comece pela camada 2. Os rituais vão te trazer clareza de transições, porque o seu problema não é a falta de informações, e sim o excesso delas. Quando você dominar os rituais, as outras camadas serão óbvias. Se você é perfil estável, que busca conforto, foge de mudanças bruscas, procrastina na zona de conforto digital, comece por um ajuste só da camada 1. Tipo, só notificações de pessoas, nada mais. Quando isso virar hábito, você adiciona mais um. Sem pressa, seu perfil não responde bem a revoluções. Porque cada perfil tem uma porta de entrada diferente. E não é sobre qual método funciona, e sim sobre qual sequência respeita a natureza do seu cérebro. Então, resumindo, o método 3x3 é composto por 3 camadas, com 3 ajustes que são aplicados na ordem certa para você. Não é sobre força de vontade, é sobre design inteligente que respeita a sua natureza. E se você ainda não sabe qual é o seu perfil comportamental, se ele é impulsivo, executor, analítico ou estável, eu criei um diagnóstico gratuito. São 12 perguntas que vão te ajudar a entender o seu vício principal, sua armadilha típica e por onde começar primeiro. O link está fixado aqui nos comentários e também está na descrição. Você recebe diretamente no seu e-mail o teste prático com 12 perguntas e leva 5 minutinhos. E me conta aqui nos comentários qual dos 9 ajustes você precisa aplicar primeiro e se já aplicou algum deles, se funcionou ou não. Eu quero saber a tua experiência pessoal, porque eu quero criar conteúdos cada vez mais interessantes para te ajudar. Então, foco respeitando a natureza e nos vemos no próximo vídeo.